A fluidez no trânsito, o transporte coletivo, motocicletas, bicicletas e pedestres. Pontos cada vez mais recorrentes em discussões sobre desenvolvimento urbano. E essa preocupação tem a ver com o que se chama de mobilidade. É cada vez mais comum em grandes centros urbanos se pensar e estudar formas de melhorar a locomoção e o acesso a determinados pontos das cidades. E a mobilidade urbana, tão debatida, é alcançada de forma eficaz quando o deslocamento de pessoas e bens no espaço urbano para a realização das atividades do dia a dia é executado em tempo considerado ideal, de modo confortável e seguro. E para falar sobre mobilidade e organização do trânsito da cidade de Aracaju, está aqui no estúdio o prefeito da capital, Edivaldo Nogueira. Bom dia, prefeito. Bom dia. Bom dia, prefeito. A gente ouve sempre a discussão de estar engarrafado, trânsito tá lento, horário de pico já não é mais como era antigamente andar em Aracaju. O que o senhor pretende fazer para melhorar essa situação? Olha, nós tomamos a medida de fazer em Aracaju, pela primeira vez na história da nossa cidade, o plano de mobilidade urbana. Inclusive, pela primeira vez no Brasil, a lei foi publicada agora no dia 3 de janeiro pela presidenta Dilma. O Brasil nunca cuidou de mobilidade urbana. O Brasil sempre se preocupou com transporte coletivo e nós estamos preocupados com a mobilidade urbana, que é esse conjunto, né? Transporte coletivo, transporte individual, pedestres, bicicleta, motocicletas. Encontrar uma maneira de você fazer o trânsito fluir melhor. Por isso é que nós fizemos o ano passado uma licitação, contratamos uma empresa, a empresa Rua Viva, tem uma expertise grande em todo o país, e que está preparando o plano de mobilidade urbana da cidade de Aracaju. Nós lançamos a semana passada, vamos discutir em todos os bairros de Aracaju, vamos começar a fazer discussões com a comunidade e no mês de abril a gente já apresenta a primeira fase do plano. Apresentamos já um primeiro momento a semana passada, em que nós já optamos, nós vamos fazer corredores de transporte na cidade de Aracaju. Serão 6 grandes corredores de transportes, né? 3 norte-sul, e 3 leste-oeste ligando a cidade, permitindo que os ônibus possam cruzar e com isso você melhorar sensivelmente a fluidez na cidade. Vamos tomar medidas físicas, né, de construção de pontes, viadutos, de melhorar, tirar obstáculos da cidade, para que a gente possa fazer esses corredores e com isso melhorar o transporte coletivo e melhorando o transporte coletivo você permite que as pessoas possam usar mais o transporte coletivo e evitando a saída do transporte individual. As ciclovias também estão planejadas, enfim, é um projeto que vai colocar Aracaju como sendo uma das primeiras cidades do Brasil a entrar nesse ciclo de cuidar da mobilidade urbana como um todo. Prefeito, o senhor tocou num ponto muito importante, porque quando a gente fala em mobilidade, a gente não está falando só ali dos veículos particulares. Isso envolve bicicletas, também motocicletas, o transporte coletivo. Agora, por outro lado, também, quando a gente fala em priorizar esse transporte coletivo, é preciso pensar também em mecanismos aí para as pessoas terem condições melhores de ônibus, passagem, condições de passagem, preço mais acessível, para que essas pessoas tenham condições mesmo de usar esse transporte. O que a Prefeitura tem pensado nesse sentido? Nós, inclusive, fizemos nesses 6 anos a maior renovação de frota da história da cidade de Aracaju. Foram 380 ônibus novos que nós colocamos em 6 anos. Isso nunca ocorreu na história da nossa cidade. Segundo aspecto, todos os ônibus que nós colocamos têm elevador para acessibilidade. Esses ônibus que nós colocamos na cidade de Aracaju, essa renovação de frota, quando nós chegamos em 2000, a idade da frota da cidade era de 12 anos. Era a frota mais antiga do Brasil. Hoje a média de idade é de 5 anos na frota da cidade de Aracaju. O senhor anunciou aí a licitação do transporte coletivo e vai ser para quando, prefeito? 17 de abril. No dia 17 de abril, às 3 horas da manhã, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, está publicado no Diário Oficial. Uma preocupação das pessoas é para saber se com essa licitação do transporte coletivo que vai acontecer na capital, se o preço da passagem das cidades que ainda estão interligadas, vão ser 2 passagens diferentes, vai ser uma só, como é que vai ficar isso? Não, na nossa licitação nós vamos criar um mecanismo que permite fazer a integração, obviamente. Aracaju tem que ter uma conversa com os outros prefeitos? Nós vamos conversar com os outros prefeitos. Eu vou convidar, quando nós tivermos o estudo iniciado, quando eu receber a primeira parte do estudo, vou fazer uma reunião com os prefeitos das outras cidades, porque obviamente eles terão também que fazer suas licitações, né? Agora, a nossa ideia, a minha ideia, o meu compromisso é que nós vamos permitir que continue a mesma integração, porque seria injusto, né, que nós de Aracaju pudéssemos ter um sistema
nosso e que não pudesse permitir que houvesse essa integração, quando Aracaju é uma cidade, na verdade, que grande parte das cidades da região metropolitana dormem apenas nas cidades, mas trabalham em Aracaju, vivem em Aracaju, têm a sua vida na nossa cidade. Prefeito, existe ainda a questão ambiental. De que maneira assim, o plano pretende abordar, por exemplo, a questão da inspeção veicular, do combustível usado nos veículos, do combustível usado nos ônibus? O plano também fala sobre isso? Vai permitir isso. Nós já temos, a nossa decisão é que todos os ônibus que têm entrado, desde que eu estou na Prefeitura de Aracaju, eles já entram com um dispositivo tecnológico de diminuição de consumo e de poluentes no ar. Isso já existe hoje, todos os ônibus novos eles já têm esse mecanismo. Mas, obviamente, nós vamos buscar incentivar ainda mais. Por isso que nós estamos querendo trabalhar no sentido de melhorar o transporte coletivo. Porque quando você melhora o transporte coletivo, as pessoas usam mais o transporte coletivo. Hoje, 17% das pessoas que deveriam usar transporte coletivo não usam por causa do problema do dinheiro ainda. Agora, prefeito, e a questão da mobilidade? Como é que o senhor já tem planejamento em relação a isso? Facilitar o acesso de cadeirantes e de pessoas que têm dificuldade de locomoção? O plano vai englobar isso também, por exemplo, as acessibilidades, sinais sonoros que nós deveremos implantar, já começar talvez até o final do ano, sinais sonoros para que os portadores de necessidades especiais possam tocar no sinal e a partir dali saber que ele pode atravessar. Enfim, todo esse planejamento está sendo feito e nós vamos apresentar, por isso mesmo é que é fundamental. E essa é a grande vitória que eu considero um grande momento da nossa cidade, é que pela primeira vez na história nós vamos deixar um plano de mobilidade urbana. E um plano que vai ter posições de curto prazo, vai ter para médio prazo e para longo prazo. Ou seja, nós vamos deixar um planejamento para não ficar o achismo, né? Porque hoje é isso, é o achismo. Não, vamos fazer assim, vamos fazer assado. E com o plano de mobilidade a gente vai ter um projeto que a sociedade vai participar e que quem me suceder, os outros que virão daqui a 10, 8, 10 anos, terão ideias para dar continuidade a esse projeto estudado, né, bem feito, com a participação da comunidade, mas com a participação fundamentalmente de técnicos e de estudiosos da mobilidade urbana. Esse plano prevê também a retirada de pontos de ônibus de abrigos em alguns locais da cidade? Prevê a retirada de pontos de abrigo, prevê a mudança de táxis, prevê a retirada de obstáculos, a construção de terminal. Alguma novo terminal? Não, dos atuais não. Nós vamos diminuir o tamanho do terminal do centro. E vamos fazer um grande terminal, a ideia de um grande terminal no mercado. Essa é a ideia também que o plano vai absorver. Prefeito, alguma nova avenida vai ser aberta para facilitar esse escoamento, ligação Zona Norte e Zona Sul da cidade? Vai. Inclusive já começamos as obras, já fizemos a parte da ponte ligando o Beira-Rio ao Augusto Franco. Vamos fazer o mergulhão. Agora em março, se Deus quiser, nós estamos dando ordem de serviço para fazer um viaduto ali na Contorno. E vai ser uma avenida que vai ligar os Jardins até o Santa Maria no Augusto Franco. Isso vai ser muito importante, porque vai melhorar o trânsito na Avenida Rio Branco, na Rua da Frente, chamada Rua da Frente. Prefeito, vamos mudar de assunto, falar de festa. Hoje é dia de Projeto Verão. A gente vai exibir uma reportagem daqui a pouco sobre o evento, mas vamos aproveitar para fazer um convite para todo mundo. Eu espero que todos vocês que estão nos assistindo vão hoje no Projeto Verão, que vai ser maravilhoso, uma bela programação, né? Artistas de todos os ritmos, de todas as cores. Durante 3 dias nós vamos colorir a praia com música, com esporte, com lazer, com divertimento e com cultura. Obrigada, prefeito. Eu que agradeço. Um bom dia para o senhor. Para você também. Muito obrigado para vocês também. Obrigado.